Agora que vai gerar o Rio Bonito, Tanguá, Silva Jardim, Saquarema, Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região e a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Muito boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Seja muito bem-vindo, um grande abraço para você que está aí nos acompanhando, nos prestigiando. É um prazer grande ter você aqui mais uma vez conosco. Hoje, dia 11 de janeiro de 2023. Minha gente, hoje a visita é em dose dupla, né? E acho que o meu amigo Wallaf, né, que era o nosso convidado aqui, eu anunciei ontem para vocês, mas por conta de compromissos do nosso amigo Wallaf, que é o coordenador da saúde mental de Tanguá, o Wallaf, ele é fortinho, né? Então, sabendo que ia precisar de 2 pessoas para substituí-lo, mandou aqui 2 colegas, né, aqui pra gente. Abraço aí pro meu amigo Wallaf. Wallaf, não adianta você achar que vai escapar aqui da conversa conosco, né? Diante das pessoas assim muito interessantes que você mandou aqui para conversar conosco. O senhor vai estar aqui conosco em outra oportunidade. Eu recebi o seu áudio lá, né? E isso vai acontecer, não tenha dúvida disso. Bom, gente, na nossa pauta sobre saúde mental, a reboque da campanha Janeiro Branco, que nós estamos todo mês de janeiro aqui tratando desse tema, né? Estamos aí no Janeiro Branco, que é uma campanha daqueles moldes do Novembro Azul, do Outubro Rosa, do Agosto Lilás, do Setembro Amarelo, que são cores que só colocam nos meses aí. Aliás, nós temos também o Janeiro Roxo, que fala sobre hanseníase, né? E nós conversamos aqui rapidamente com o doutor Nogueira, no dia que ele veio aqui conversar conosco sobre saúde mental, já que é médico é meio que clínico geral também, né? E falamos também sobre hanseníase, que é uma campanha também voltada para esse tema, o Janeiro Roxo. Mas nós estamos dando aqui a primazia à saúde mental, por conta do Janeiro Branco. Como diz o nosso amigo Noel Jorge, que foi o primeiro convidado que esteve aqui conosco lá no dia 2 de janeiro, ele falou que essa é a pauta do século XXI, é o assunto mais importante que temos a discutir, a tratar. Já vi que a Mirna fez ali assim concordando, né? Então assim, minha gente, eu estou aqui com o tio G, famosíssimo, conhecidíssimo, aqui em Tanguá, né, no município vizinho de Tanguá, o Genilson de Oliveira, né? Ele é o coordenador da residência terapêutica do município de Tanguá, que é um dos equipamentos que a saúde mental do município de Tanguá oferece, né, e custeia para pessoas, né? E vamos conhecer um pouquinho como é que é essa pegada da saúde mental, como é que das residências terapêuticas, como que funciona isso, né? Algumas pessoas acham que parente em casa surtou, é só levar para lá. Não é assim. E vamos conversar aqui com o meu amigo Genilson a respeito disso. E certamente Mirna também vai dar a opinião dela, né? Vai falar um pouquinho sobre isso também. E, como eu já falei o nome dela 2 vezes, fica aqui a apresentação agora. Olha para lá, Mirna. Essa moça que está olhando para vocês aí é a psicóloga Mirna. Mirna, ela coordena os equipamentos, né, da saúde mental. Além
Vamos conhecer como é que são esses equipamentos, né? Além da residência terapêutica, nós temos outras ferramentas também utilizadas pela saúde mental para atender as pessoas, né? Também vamos aqui entender e compreender que saúde mental não é um negócio só para maluco, para doido, né? Todos nós podemos ser amparados pelos serviços da saúde mental. Acho que é um pensamento bem atrasado entender que saúde mental, que os equipamentos, os serviços, os profissionais que trabalham nessa área é só para o sujeito que rasga dinheiro. Não, não é assim não, minha gente, né? Eu acho que a pandemia, inclusive, mostrou que nós temos muito mais gente de parafuso solto por aí do que com parafuso mais apertado, né? Ou então muito apertado, né? Apertado demais. Aí queimou até a gente chama de queimar rosca, né? Nas obras, né? Então, assim, minha gente, vamos conversar um pouquinho com esses dois convidados nossos aqui a respeito disso. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Ronaldo Santos, grande sujeito. Ronaldo, muito obrigado, meu irmão, pela sua audiência sempre aqui. Ronaldo está lá em Caldas Novas, né? Está me prometendo um tal de um queijo mineiro, já tem tempo, né? Estou aguardando esse queijo, hein, Ronaldo? Mas tem que ser num dia que o estúdio não esteja tão cheio igual hoje, porque senão eu vou ter que dividir e meu pedaço vai ficar menor. Mas vamos então aos boa tardes. A Priscila passa por aqui dando boa tarde também aos convidados, a você que está nos acompanhando. Lembrando, desde já você que está nos prestigiando, se desejar compartilhar o nosso vídeo aqui, por favor, nas suas redes sociais, no seu Facebook. É utilidade pública, são assuntos interessantíssimos que nós vamos tratar aqui e vamos dialogar aqui com os nossos convidados. Desde já, agradecendo ao nosso amigo Rodrigo Lopes, secretário de Saúde de Itanguá, ao Alaf, o coordenador de saúde mental, por nos liberar esses dois profissionais aqui da Rede Municipal de Saúde de Itanguá para estar conversando conosco aqui no nosso programa hoje. Muito obrigado aí. E um beijo no coração do prefeito Rodrigo Medeiros, que vem fazendo um trabalho bem bacana à frente do município. Bom, vamos lá. Tio G, vamos começar com o seu boa tarde. Não, as damas primeiro, né? As damas primeiro. Vamos lá, Mina. Seu boa tarde. Seu microfone já está ligado, fala bem pertinho dele aí. Boa tarde. Opa, boa tarde a todos. não, isso aí já está automático. Isso é só falar que ele pega na sua hora. Vai lá, Mirna, vamos lá. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela generosidade de nos ouvir, de poder nos entrevistar. Espero que a gente possa trazer e contribuir aí para coisas legais, para uma discussão interessante nessa tarde aí. Prazer receber você aqui, viu, Mirna? Bem-vinda. Tio G, seja bem-vindo. Obrigado, meu irmão, pela sua presença aqui. Eu quero agradecer a você também, a direção da rádio, pela oportunidade de a gente estar aqui, podendo falar um pouco da saúde mental. É uma oportunidade única. A gente vai aqui tentar passar para vocês, né, um pouquinho da nossa convivência na rede de saúde mental. Beleza, gente. Bom, vamos começar falando um pouquinho da campanha Janeiro Branco. Quer falar para a gente, Mina, sobre isso? A importância da campanha Janeiro Branco, de chamar a atenção para esse assunto, para a saúde mental, que deve ser alvo de debates, de conversas, né? Sair da mídia e estar no nosso dia a dia, né? Talvez só assim a gente consiga entender que a doença mental é uma outra, como a cardiopatia, né? Como o diabetes, como tantas outras, né? Então, eu acho que talvez eu pudesse aproveitar o que você tinha dito do outro entrevistado, né, que falou um pouco de que isso é um mal do século. Isso também, a gente viveu muito essa situação da pandemia, mas a gente já tem dados epidêmicos relacionados à saúde mental. Então, questões relacionadas à depressão e ansiedade já é um problema não só de saúde pública, falando aqui de Brasil, mas é um problema mundial. O número de pessoas que sofrem desse mal é muito grande, né? Então, eu acho que poder separar um mês para poder pensar sobre a importância da saúde mental, até porque às vezes a pessoa pode não ter nenhuma doença propriamente orgânica, mas é acometida de um sofrimento mental de um tal porte, de tal magnitude, que inviabiliza muita coisa na vida dela, né? Enquanto a gente também vê o contrário. Às vezes a pessoa tem uma série de problemas orgânicos, diabetes, hipertensão, alguma doença grave, como câncer, e às vezes, pelo estado mental de estar preservado, o sujeito ainda consegue viver muita coisa e ser muito produtivo na vida.
Então, assim, é interessante de talvez destacar a importância do Janeiro Branco para poder pensar que, se não for bem cuidada, a doença mental, ela também pode ser incapacitante. Quando não, também tem um nível de gravidade importante. Então, a gente separar um mês é para poder dizer que não é piti, que não é também só rasgar dinheiro, como você falou. Existem níveis de gravidade. A gente precisa saber os sinais que aparecem sobre determinados fenômenos para que a gente possa cuidar o mais rápido possível, para que não cronifique, para que não fique um quadro muito grave. Então, acho que falar sobre isso nesse momento, ainda mais depois de a gente ter passado por uma pandemia. Ou seja, a gente estava tentando se resguardar de uma doença fisiológica, que teria efeitos fisiológicos importantes, mas os efeitos colaterais disso foi a gente ter um sofrimento mental significativo pelo isolamento social. Podemos dizer que talvez a saúde mental tenha sido a principal, a mais atingida, a que ficou mais sequelada, me permito usar o termo sequelado, ou seja, de sequelas, né? Talvez a saúde mental foi a que mais foi impactada, né? Durante a pandemia, não, e depois também, né? O resultado, o legado que a pandemia nos deixa, né? Sim. Talvez a saúde mental foi a que mais foi impactada. Ou talvez porque nós tenhamos visto pela primeira vez de perto que, aquilo que eu falei antes, os nossos parafusos estão meio frouxos aí, né? Falando da questão de saúde mental. Como é que você vê isso? Eu acho que nessa situação limite da pandemia, é o que você falou, o que está ruim se agrava, né? E o isolamento social, e não só o isolamento social, né? Os efeitos também correlativos disso, que por exemplo, se você trabalhava como profissional liberal ou vendia coisas de porta em porta, você não podia fazer isso durante a pandemia. Sim. Então, quer dizer, isso gerava uma série de problemas. Perdas de maneira geral, né? Perdas de maneira geral. Desemprego, familiares que morreram por conta da pandemia, né? Acho que luto, a questão do sustento financeiro. Essa questão de estar com os filhos dentro de casa o tempo todo, muitos pais já estavam desabituados de tomar conta das crianças, né? Que quem tomava conta era a escola, e agora molecada em casa pentelhando. E tanto, acho que crianças quanto pais estranharam essa convivência de novo, né? Se não tinha uma boa relação, imagina, ficar o tempo inteiro, o negócio só piora, né? Pois cara. Então eu acho que a partir desses cenários, a saúde mental eu consigo entender que foi a mais atingida e a que deixou mais bagunçado. Tem uma moçada que ficou com dificuldade de sentir o cheiro das coisas até hoje, né? Tem uma rapaziada que ficou com falta de ar até hoje, é necessário fazer fisioterapia respiratória, etc. E tal. Todos esses cenários a gente conhece. Pessoas que adquiriram problemas cardíacos, ok, né? Problemas circulatórios, né? A gente conhece, entende isso. Mas eu acho que, na verdade, a saúde mental de todo mundo ficou abalada, fragilizada nesse pós-pandemia. A gente pode afirmar isso mesmo. Eu acho que foi uma das heranças mais significativas da pandemia. Eu digo isso por ser uma profissional daqui do município, daqui da região, e trabalhei ativamente durante o período da pandemia, então pude ver bem de perto os efeitos nocivos que teve o isolamento social, a questão da desagregação da organização familiar, ficar muito tempo, o convívio, por exemplo, em crianças e adolescentes, pelo menos aqui em Tanguá, me chamou muito a atenção o índice altíssimo que a gente teve de procura de comportamentos agravados, né, de agravos pela convivência mais constante com a família. Ou seja, já tinha um conflito familiar anterior, e aí por você ficar mais tempo exposto a essa relação familiar, que não era uma relação boa, não era uma relação saudável, a situação acaba agravando e estourando um quadro de saúde mental grave, sim, né? Um quadro psicopatológico importante que aspira cuidados. Pois é, minha gente. E aí, tio G, vamos falar um pouquinho das residências terapêuticas. Como é que foi esse tempo de pandemia nas residências terapêuticas, né? Convencer o paciente a ficar em casa, né, e tal. Já é um cara que a cabeça dele funciona numa velocidade e no entendimento, às vezes, mais complexo, diferente do nosso,
né? Como é que foi isso? Foi um pouco difícil para os moradores, né? Porque eles estavam acostumados a todo dia, toda semana, receber a visita na residência para poder ter aquele convívio familiar, aquele aconchego, o abraço da família. E com a pandemia teve esse afastamento, né? E foi um pouco complicado para eles ter que entender, a gente tentar colocar isso para eles sobre a ausência da família naquele momento. Né? Deixa eu só complementar, porque nesse caso aí, ainda tem um agravante, ou seja, são pacientes, quem sabe, a residência terapêutica são pacientes de longa internação, que já ficaram em isolamento social significativo, por pelo menos aí, vamos contar, 20 anos. Aí você imagina no período da pandemia, sim, quando eles estão retomando a vida, né, o contato com os familiares, aí ser suspenso. Imagina o tamanho do prejuízo. Na hora que eu consigo arrumar uma liberdade, surge uma pandemia para me trancar de novo, né? De novo. E aí é que entra, né, o carinho dos cuidadores para fazer a parte da família nesse momento, né? Onde que é um trabalho muito, muito importante, que meus olhos, assim, a gente tem eles ali dentro ali, a gente traz para dentro da gente como um parente nosso, porque na pandemia a gente tivemos que tirar o sofrimento deles, carregar junto com a gente para poder trazer um pouco de conforto para eles ali dentro, que desde o momento que eles estavam afastados da família, eles não podiam ver pessoas de fora, né? Porque ali eles não recebem só o familiar, mas sim outras pessoas, amigos, né, que já conhecem eles de longa data, e aí então iam lá visitar. E com a pandemia, eles tiveram que ficar totalmente isolados, só naquele espaço deles ali dentro ali. Né? Então a pandemia foi um instrumento muito forte para a gente poder passar isso para eles, que até hoje eles ainda não conseguiram entender, né? Na mente deles, eles não conseguem simular isso aí, o afastamento da família. É isso, gente. Bom, para você que está chegando agora, nós estamos recebendo aqui integrantes da saúde mental de Tanguá, naquela nossa conversa sobre saúde mental aqui no programa Flávio Azevedo. Nós teremos durante todo o mês de janeiro. E vamos receber aqui especialistas de várias áreas. Vamos receber gente do esporte para falar de saúde mental e o efeito do esporte na saúde mental. Na última quarta-feira a gente recebeu aqui a Aline, nutricionista. E aí, cara, né? Saúde mental e o que comemos, tem alguma coisa a ver? Coisas que, né, a forma como nós alimentamos, será que interfere numa boa saúde mental ou numa saúde mental ruim, né? Ela respondeu isso. O programa está disponível aí na fanpage, no meu canal no YouTube, para quem quiser acompanhar. Vamos receber gente da segurança pública, né? E vamos entender como é que é isso, como é que anda a cabeça dos nossos policiais, né? A moçada aí que milita nessa área, né? Que você sabe os riscos, né? E aí, como é que está a saúde mental dessa rapaziada, né? Vamos receber amanhã, por exemplo, a professora Lucy Teixeira e vamos conversar com a Lucy sobre a saúde mental do profissional de educação. Esse cara que de repente teve que se reinventar, ir para frente de câmera, fazer pirueta para dar aula, e conseguir passar o mínimo, né, que podia de conhecimento para os alunos que estavam em casa. E como é que está a saúde mental dessa garotada que estava acostumada com quadro, lousa, giz ou caneta e agora tem que ficar ali concentrado no telefone, a internet não é tão boa, etc. Então, como é que foi isso, né? Nós vamos conversar amanhã com a nossa... Ou seja, gente, pessoas de variados segmentos estarão conosco aqui ao longo de todo o mês, conversando sobre saúde mental. Eu queria aproveitar, Mirna, a sua presença aqui e falarmos um pouquinho sobre essa questão da criançada, por exemplo, né? Como é que você vê a cabeça da garotada hoje, né? Nós já vimos de uma vulnerabilidade com essas coisas de rede social, de esses baleia azul da vida, né? Os adolescentes, a tal da geração Y é meio difícil de se entender, né? Sobretudo se você usar aquele argumento do mas no meu tempo, né? O nosso tempo já passou, agora é o tempo deles, a gente precisa entender esse tempo também.
E pega uma pandemia, né, e com essa série de reclusões, etc, etc. Como é que está a cabeça dessa garotada hoje mesmo? Como é que você vê isso? Pois é, assim, eu posso falar a partir do microcosmo que a gente trabalha, não, sim, né? eu quero que aqui você da região, discorra talvez, conceitualmente à luz do seu conhecimento de psicólogo. Então, assim, a partir da minha experiência prática, o que eu percebi é que, assim, já se tinha, pelo menos aqui na região, um certo sofrimento dos adolescentes e crianças, principalmente relacionado a relações familiares conflituosas, né? Só que isso se manifestava de formas diferentes, né? A gente normalmente via o que a gente chama de comportamento autolesivo, que é muito comum, inclusive, que é a questão de se cortar. Então, estava tendo um boom dessas coisas, e normalmente quando eu fazia supervisão, né, que é o trabalho que eu faço de supervisão clínica, às vezes quando conversava inclusive com os orientadores educacionais que faziam os encaminhamentos para os serviços de saúde, eles, quando a gente entendeu o que aconteceu, que veio, o que eles encaminharam, normalmente a história era de conflito familiar, negligência, alguma situação de violência, né? E aí o que acontece é que com a pandemia, você imagina, se já tinha o contexto escolar que já percebia isso, aí imagina que é suspenso a rotina, né, usual da rotina escolar, e a criança e o adolescente fica muito mais horas exposto a essa relação conflituosa, ou seja, normalmente a tendência é o conflito se acentuar. E o que a gente percebeu é que de comportamento autolesivo a gente começou a ter tentativas de suicídio, né, e ideações suicidas, né, o que é muito grave, né? Então a gente tem feito grupos, por exemplo, no CAPES, inclusive tem feito supervisão clínica com os psicólogos que acompanham a infância e a adolescência no município, e a gente tem conversado muito sobre isso, né? Vínculos familiares frágeis, ou então vínculos familiares rompidos, e aí o fato da pandemia ter agravado essas relações, né? Ficar mais tempo exposto a uma relação familiar ruim acabou gerando ou agravando, se não gerou um adoecimento mental, fez um agravamento do quadro de doença mental. Perfeito. Bom, Genilson é o coordenador das residências terapêuticas, da residência terapêutica do município de Tanguá. Genilson, conta pra gente um pouquinho aí, né, e se Mirna quiser intervir, fica à vontade, o que exatamente, conceitua pra gente, né, o que é a residência terapêutica, como é que ela funciona, como é que é esse desenrolar aí da residência terapêutica? A residência terapêutica não é uma clínica, né? E sim é um espaço temporário, que é onde a pessoa vai para ali e a gente, através do trabalho, né, da enfermagem, psicólogo, assistente social, acompanhamento da psicologia junto com a enfermagem e o médico psiquiátrico, a gente tenta, né, socializar esse morador ao convívio familiar. Então a residência terapêutica é um espaço temporário e não uma internação como era antigamente. Né? Então ele vai para ali, ele passa um período, e quando ele está adequado a voltar ao convívio familiar, ter uma vida social cá fora, ele é entregado à família de volta ao lar dele, para ele poder ter aquele convívio normal como era antes da vida dele, né? E ali dentro nós temos o acompanhamento dentro da casa terapêutica, né, da residência. Nós temos o psicólogo, nós temos técnico de enfermagem, nós temos acompanhamento médico, clínico e psiquiátrico, né? Nós temos a oficina, né? E temos os cuidadores, que a maior parte da vida deles ali dentro são com os cuidadores, né? Que os cuidadores fazem a parte da família, pai, mãe, irmão, é o amor transparente que os cuidadores passam para eles naquela hora que eles mais necessitam dos cuidados ali, né? Eu acho que, para complementar o que você estava falando, a gente estava conversando antes de começar o programa, né, dessa coisa do que a gente acha que é e do que efetivamente acontece. Então, assim, a ideia, o Genilson explicou muito bem, que é ser um lugar temporário.
Mas a realidade é que a gente não tem noção ou não tem clareza de quando esses pacientes sairão de lá. Sabe lá. Muitas das vezes já tem família, só que como a gente estava conversando anteriormente aí falando de família de paciente psiquiátrico, a família às vezes nunca, ou não vai ter, ou não tem no momento, condições de receber esse paciente de volta por uma série de razões e normalmente exatamente pelo paciente não ter estrutura familiar alguma para recebê-lo que ele vai parar na residência terapêutica. Mas também a residência, ou seja, a residência hoje não é exatamente o que preza e que o Genilson muito bem explicou, mas por outro lado eu também acho que é uma solução muito viável e acho que é a mais possível para que um paciente, por exemplo, não fique internado ad eterno numa instituição psiquiátrica. Lembrando que a principal proposta é a deshospitalização, né, que os pacientes não fiquem internados, reclusos, né? Às vezes, e aí gente, me permitam lembrar aqui que por acaso o jornalista é profissional de enfermagem, eu trabalhei 15 anos na enfermagem, 5 desses 15 anos em clínicas psiquiátricas, Hospital Colônia, Clínica Ego, então conheço bem essa realidade e por vezes os pacientes ficam lá realmente abandonados, né? Esquecidos lá como se tivessem sido colocados num depósito. Eu vejo muita gente fazendo essa queixa às vezes do tratamento que o paciente recebe nos hospitais psiquiátricos, mas essa queixa vem da psicóloga, vem do profissional de saúde, vem do jornalista que está olhando. Porque os parentes mesmo, cara, tchau e benção, PT saudações, não voltam mais, né? Eu, quando trabalhei no Hospital Colônia, por exemplo, eu conhecia muitos pacientes lá que estavam há 25 anos internados no Hospital Colônia e nunca mais receberam visita da família. Né? Tinha pessoas na Clínica Ego também, senhoras ali, a Clínica Ego, quando eu trabalhei lá, tinha 28 anos de fundação. Tinha paciente lá que chegou no dia que a clínica foi fundada e nunca mais a família apareceu. E para os senhores terem uma ideia de como que a saúde mental da sociedade está fragilizada, eu não sei o que acontece que quando a pessoa, esse paciente morre, aí os parentes aparecem para processar ali a clínica, o hospital psiquiátrico em questão, para poder ganhar um dinheirinho. Aí aparece todo mundo reclamando dos maus tratos, mas esses 25 anos aí que o cara ficou abandonado sem receber uma visita de qualquer parente. Pô, eu lembro de pacientes que estavam de alta há 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a família simplesmente não vai buscar. E eu estava contando aqui para a Mirna e para o Genilson que, por vezes, o paciente estava de alta há tanto tempo, pegava-se esses pacientes, levava-se o hospital, tomava a liberdade de colocar o cara numa Kombi. Quantas vezes eu acompanhei essa entrega em domicílio, e quando a Kombi pontava na esquina, saía todo mundo pela porta dos fundos e ia embora, e você ficava igual um palhaço lá batendo palma, chamando ou de casa, não tinha ninguém, até as formigas e os ratos sumiam para não receber o paciente. Por vezes você saía com 10 pacientes na Kombi, voltava com 11. Porque encontrava alguém pelo caminho que precisava de atendimento, trazia mais um. Era esse o cenário da psiquiatria. Então, a partir de 2000, começa essa conversa da deshospitalização dos pacientes, onde esse paciente fica em tratamento com a família, né? A proposta, gente, aquilo que está no papel, é um negócio sensacional, né? E aí eu queria caminhar na direção aqui dessa conversa com os nossos convidados aqui. A proposta da deshospitalização, né, manicomial, como chama, né, essa coisa dos hospitais psiquiátricos, é um negócio assim sensacional, uma proposta muito legal. E aqueles que não têm mais família, porque tem muitos pacientes que depois de 20, 30 anos internados nesses espaços, pessoas que têm até um mínimo de lucidez para conviver tranquilamente em sociedade, e como não têm família e vivem bem em sociedade, são levados para as residências terapêuticas, né? Mas assim, na verdade a residência terapêutica também é tapando um buraco, porque o certo era o cara se entregue a um parente, a um irmão, ao pai, à mãe, a um filho, etc. Mas não tem mais, né? Conseguir, mais ou menos, Mirna, sim. fazer aqui um cenário, né? Eu acho que é importante, porque as pessoas... O Genilson também pôde destacar bem que assim, não é o substitutivo do hospital. Então vamos lá, vamos deixar na porta da residência para ver o que acontece. Não é essa, ou seja, na verdade foi para dar uma solução para os pacientes que já estavam internados. Então, para dar um destino digno, que não fosse viver a vida toda num hospital,
mas também não ficar totalmente privado da vida social, de ter alguma circulação. Porque, por exemplo, se eles quiserem sair, os cuidadores vão se organizar para fazer uma saída com esse paciente. O que, por exemplo, no hospital já não é possível. Da gente poder pensar, teria que se ver quando que o hospital ia decidir fazer uma saída com os pacientes, parará, parará. Então, é a solução que a gente teve possível para dar dignidade para pacientes de longa internação, né? E aí, quando você conta essa história toda aí de paciente que fica, né, você vai tentar entregar 1 ano de alta, isso diz da relevância de falar sobre saúde mental. Sim. Porque, assim, é um desconhecimento sobre os equipamentos substitutivos à internação psiquiátrica de longo prazo, e também para poder dar uma certa clareza de que há serviços substitutivos que podem dar suporte, para que a família não fique tão desesperada assim, sim, né? Sim. Na hora de receber um paciente egresso de internação, longa internação. Perfeito. Quer acrescentar alguma coisa? E a residência terapêutica, né, nessa situação aí, se encaixa porque muitos que estão ali dentro, a família não tem uma estrutura para estar com ele dentro de casa. Muitos os parentes já são idosos, quer dizer, um idoso para cuidar de outro idoso, já com um distúrbio mental, já se torna difícil, né? E muitos deles também ainda continuam, quando entra no convívio familiar, ainda tem aquela agressão, porque lembra dos maus tratos que a própria família causou na vida dele. Aí ele hoje, quando ele entra dentro de casa, ele traz aquilo para si. Eu tenho um morador ali que vai em casa, imediatamente a família traz de volta. Porque quando chega em casa, ele se modifica. Ele lembra e traz ele agrava, né? Porque é uma coisa importante que eu analiso na psiquiatria, é que se a gente falar uma coisa para eles, hoje, se passam 20 anos, a gente esquece. Mas ele não. Ele sabe, palavra por palavra, que nós falamos. Quando encontra com a gente, ele fala, você um dia falou isso assim, 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 assim para mim. Seja coisa boa, seja ruim. Seja ruim, mas ele guarda para ele. Então, quer dizer, há muitos familiares não têm esse suporte para estar com eles dentro de casa, como eu expliquei, às vezes é a idade. Genilson, e por vezes familiares que também têm lá seus problemas de ordem mental também. Também. A gente encontrava por vezes mães e pais que, cara, se fosse procurar apertar um pouquinho, precisava estar na residência terapêutica também, talvez mais do que o paciente. Mais do que o paciente. Você me falando isso, eu me lembro de uma paciente que eu tinha na clínica Ego, né? E que muitas das vezes ela saía de licença de manhã, de tarde a gente tinha que buscar ela em casa. Mas que na verdade quem precisava da internação não era a paciente, e sim a mãe. Porque a menina saía bem quando voltava para a clínica, ela botava o pé do portão para dentro da clínica. Melhorou. Mas a convivência com a mãe era porque muitas das vezes o familiar não tem aquela estrutura, aquela psicologia para tratar. A paciência, né? O cuidado do trato. Isso, mesmo, e aí a pessoa às vezes não procura um psicólogo para poder ter uma estrutura, como é que eu vou lidar com ele, como é que eu não vou lidar, o que eu tenho que fazer, qual é o meu papel na vida daquele morador, daquele paciente, porque dentro da clínica ele é paciente, mas com a gente lá ele é morador. Então assim, minha gente, assim como nós temos os pacientes cardíacos, os renais crônicos, o paciente que está fazendo a sua quimioterapia, o tratamento do câncer, o tratamento da pneumonia, que precisa ser alimentado na hora certa, precisa de alguém lembrar ele para tomar o medicamento. Cara, ele tomou remédio, como é que não é e tal. O paciente da doença mental é a mesma coisa, né? E por vezes o paciente cardíaco, o diabético, etc., que a família também não dá lá muita importância a essa rotina de medicamentos, etc., o tratamento que está fazendo. Deu a caminhadinha hoje, como é que é? Pedalou hoje, fez aquela atividade e tal, foi à academia, né? O paciente psiquiátrico, né, como nós chamávamos antigamente, ele também sofre com um pouco desse desleixo de quem o acompanha nesse ambiente familiar, né mesmo? Acho que é mais ou menos isso, né, Genilson? Isso.
Deixa eu aproveitar, então, Por favor, para por favor. poder dar uma orientação para quem está ouvindo, está assistindo, que talvez valha a pena. Quando você estava falando dessa história aí, me lembrou uma coisa, que quando você fala aí que normalmente quando o família tem um paciente de saúde mental, normalmente a família está adoecida. Quando a gente vai fazer a anamnese, ou seja, fazer uma entrevista inicial num médico qualquer, num clínico geral, normalmente quando ele vai perguntar, tem hipertensão, tem diabetes, normalmente ele vai perguntar, tem histórico de hipertensão, diabetes na família? Por quê? Porque isso é um dado importante na hora de cuidar. Então, assim, para você que está ouvindo, que está assistindo, talvez seja um ponto importante de destacar. Tem histórico de doença mental na família? Isso quer dizer que é um destino eterno? Não. Mas, por exemplo, se eu sei que na minha família tem um monte de gente diabética, isso não quer dizer que eu vou ser diabética. Mas isso é um ponto de atenção. Mas existe uma possibilidade grande, né? Então, quer dizer, eu preciso me cuidar. Não, e isso também tem a ver com o que eu estava falando anteriormente das crianças e adolescentes. O fato deles estarem com pais, se os pais estão numa relação conflituosa, quer dizer que é assim que eles lidam com a vida, de maneira conflituosa. Então, a chance do adolescente e da criança lidar com a vida de maneira conflituosa é enorme. Pode ser que não aconteça, pode ser que não, mas o percentual é muito maior. Então, assim, se você tem histórico de doença mental na família, se você está num ambiente familiar em que tem histórico de doença mental ou de conflito grave familiar, isso é um ponto de atenção para você cuidar da sua saúde mental, de maneira preventiva. Assim, eu preciso cuidar disso, né? Eu preciso estar atento. Talvez seja uma coisa a destacar. Excelente observação, faz muito sentido. Genilson? Nessa longa também de profissão e de psiquiatria também, tenho mais tempo na psiquiatria do que na clínica médica, né? Porque 13 anos de colônia, 12 de clínica ego, né? E na clínica médica pouco tempo. Mas todas as histórias na anamnese que é feita do paciente, o histórico dele na família, existia alguém que teve esse problema na psiquiatria. Alguém sofria dessa doença. Aí não é dizer que isso aí venha a ser hereditário, Sim. mas vamos botar assim, que 95% das pessoas que são psiquiátricos, 5% tem na família que já teve esse problema. E que isso aí vem acarretando de família em família. Um outro cenário importante a se discutir também, que eu percebia, eu preciso contar uma história aqui, já que eu militei nessa área aí bastante tempo, né? Eu lembro de um paciente chamado Seu Jorge, que nós tínhamos no Hospital Colônia. O Seu Jorge estava internado no Hospital Colônia há 28 anos. E era um paciente muito tranquilo, muito calmo, né? Que nós não sabíamos por que ele estava hospitalizado, né? Estava no Hospital Colônia. Não dava alteração, não agitava, não surtava, etc. E tal. Era meio introspectivo, mas por que está hospitalizado, né? Se alimentava bem, tranquilo, respondia o que era perguntado, ele não era de muita conversa. E um belo dia, o médico resolveu dar alta a Seu Jorge. Esse paciente ele recebia regularmente visita da sua irmã. Não era um paciente abandonado, inclusive ela sempre levava coisas para ele, um bolo no aniversário, todo fim de semana vinha, levava o paciente na cantina. Ela tinha uma conta na cantina, onde o paciente todo dia ia lá na cantina, fazia um lanche, refrigerante, salgadinho, o que quisesse comer, etc. e tal. E ao final da semana, quando ela vinha, acertava aquela conta lá, etc. E vários pacientes tinham isso, e esse era um deles. Ele era um paciente que não estava abandonado, sempre tinha família. E aí, por conta desse bom convívio com a irmã, etc. e tal, o médico resolveu dar alta a Seu Jorge depois de 28 anos. Chegando em casa, excelente, piscina, almoço e tal. Quando chegou aí para o lado de 7h30 da noite, mais ou menos, o Seu Jorge começou a sentir sono, olhou para a irmã e falou assim, me leva para casa. E a irmã, ué, mas você está em casa. Você mora aqui, essa aqui que é a sua casa. Ele, não, minha casa é lá. E aí começou aquela discussão e o calmo Seu Jorge começou a ficar nervoso. Me leva para minha casa. Gente, desculpa, mas 28 anos morando, por mais que as condições sejam ruins, 28 anos morando no lugar, aquele paciente entendeu, depois de 28 anos, que a casa dele era o Hospital Colônia. E lá por lado de 10 horas da noite, chega a dona
irmã do seu Jorge, nosso paciente, né? Com o esposo, o seu Jorge no carro, malas arrumadas, e trouxeram o seu Jorge para casa. Na cabeça dele, a casa dele era o Hospital Colônia, ou seja, o bom e velho laço afetivo, né? Ele criou laço afetivo com aquele ambiente hospitalar. E, meu irmão, nós ditos normais, você fica aí na casa de alguém ou em um determinado lugar, 1 mês, 2 meses, você já ganha laço afetivo com aquele lugar. Quando você vai embora, você já fica com saudade. Você imagina um cara que fica morando 28 anos em um lugar e de repente não está mais ali. Ainda tem esse cenário, né? Quando o paciente chega em casa, por vezes, ele ficou tanto tempo no ambiente hospitalar que ele sente falta, né? Eu, quando trabalhava na enfermagem, eu trabalhava em 3 lugares. Ficava 12 horas em casa e 36 trabalhando. E o lugar mais estranho para mim era em casa. O meu ambiente que eu ficava feliz era nos hospitais, trabalhando. Né? E assim, gente, eu sou doido só um pouquinho, tá? Permito usar a palavra doido só um pouquinho, entendeu? Você imagina realmente a pessoa que tem ali uma doença mais, né, mais grave, né, uma situação mais complexa de ordem mental, para entender essa mudança toda. Então, eu deixo assim essa história aqui para que vocês em casa entendam essa dinâmica do laço afetivo, que eu acho que por vezes é determinante também, Jorge, o Genilson. A residência terapêutica vira a casa desse paciente, e por mais que você leve ele para uma mansão, um hotel 5 estrelas, dizendo que é a casa dele, ele quer o hospital ou a residência terapêutica, porque tem as companhias ali, tem a dinâmica dele, tem a rotina dele ali. É mais ou menos isso mesmo? Eu achei essa história muito boa, muito emblemática para dizer o que é o efeito do que a gente chama de institucionalização. Por isso que o trabalho que a gente chama hoje, né, o que já agora está bem adiantado aqui no Brasil, que é de desinstitucionalização, ou seja, não é só retirar do equipamento hospitalar, mas retirar dos ambientes institucionais, da vinculação afetiva aos ambientes, ou seja, a vinculação afetiva que o cara tem que entender que aquilo é uma passagem. Exato. E não um ponto final. Não é um ponto de fixação, né? Ou seja, ali é transitório. É um serviço de apoio, mas o meu ambiente social é outro. O que acontece quando o paciente fica muito tempo institucionalizado é que ele faz a vinculação afetiva com a instituição, e isso é nefasto. Ainda mais do jeito como foi feito, né? Porque assim, é isso, estou 28 anos numa instituição hospitalar e amanhã não estou mais. Assim, da mesma ordem de você pegar uma criança que vive muitos anos com os avós e de repente os avós dizem que não querem mais e manda para os pais. Eles podem até ter uma boa relação, mas se eles viviam e tinham uma vinculação afetiva com tudo que os avós ofertavam, por mais que fosse pior, né? Às vezes é muito difícil de ter um ajuste, né? De se fixar naquilo dali como sendo, ou seja, uma vinculação afetiva não é construída da noite para o dia. Seja por um lado, seja por outro. Ou seja, demorou 28 anos para ele entender que aquilo dali era um lar, e para desfazer isso também não vai ser de um dia para o outro. Não vai ser 2 dias, né? Não vai. Depois de 28 anos. Por isso que o paciente fica tanto tempo numa residência terapêutica. Não é? E por vezes nem vai embora, né? Não vai. Como é que você rompe esse laço? Não, porque às vezes também já são idosos, a maior parte dos nossos não são idosos. São idosos, a maioria. Fica mais delicado ainda o manejo. E é isso também, o familiar também. O familiar também já é idoso. Como é que você vai mandar? É o real, né, da adesão. E assim, também é a convivência deles ali dentro, um com o outro. Um se preocupa com o outro. Quando um sai de licença, que o familiar pega para levar em casa, o outro já sente falta daquele morador. Aí fica bem perguntando a gente, cadê fulano? Por que fulano não está aqui? O colega de quarto, o colega de residência terapêutica, por vezes é mais irmão do que o irmão para o qual ele foi para casa passar 3 dias. Né? Isso. Se na hora que o cuidador bota comida para o morador e ele não quis comer, às vezes jogou fora, o outro que está sentado do lado vai lá e chama a cuidadora e fala, tia, fulano jogou a comida toda fora, não quis comer. Então, um se preocupa com o outro, um fala, olha, ele não tomou banho hoje não, ele não quis tomar banho, aí o cuidador vai lá, pega ele e leva. Então, a união deles ali dentro é maior do que com o próprio familiar, porque eles convivem ali dentro. Né? Na mesma hora que estão
ali numa discussão, eles estão pegando um dominó, estão sentando, estão jogando entre eles. É uma interagindo assim entre eles próprios. Né? É como se fosse assim, uma família ali dentro. Essa coisa da atenção com o outro é muito interessante também, né? Tem outra história que eu gosto muito de sempre lembrar. Aliás, eu ainda vou escrever um livro sobre as minhas histórias na psiquiatria, no tempo que eu trabalhei lá. Ou na enfermagem, talvez, né? Mas eu acho que a psiquiatria tem histórias mais assim como essa do seu Jorge, que eu contei aqui. O paciente mais esperto, a gente chamava ele de cão de guarda, né? Que era o cara que dava conta de tudo, era um mudo. Ou seja, um surdo, né? Mas a gente chama de mudo, né? E assim, se eu esquecesse a minha chave, por exemplo, lá dentro do pavilhão, lá vinha ele balançando a chave, ele não falava, né? Só emitia aqueles sons, coitado, né? E ele era o cara que dava conta de tudo. Se entrasse um paciente de outro pavilhão no nosso pavilhão, lá vinha ele, apontava, fazia sinal, etc. Eu costumava dizer que era o cara que ele não falava, mas era o cara que mais se comunicava conosco, era esse surdo mudo. Chegava a ser engraçado o negócio. Eu lembro que tinha um paciente que falava assim, ô mudo fofoqueiro, rapaz. Nós temos um, Flávio, nós temos um na residência terapêutica que se chama o Cláudio. Né? Ele é um surdo e mudo. Sim. Mas é o que mais entrega o pessoal. Ele sai de lá, ele vem, ele fala, esticula, ele mostra, né? Entregando o... enquanto você não dá atenção a ele para ir lá onde ele quer te mostrar aquela situação, ele não sossega. Ele chuta, grita, assim bate na porta e tal. É assim mesmo. E aí, quer dizer, voltando àquele assunto, é o carinho que o morador na residência tem com o próprio cuidador. Porque eles têm o cuidador como a referência dele. É uma referência até paterna, né, cara? Em tudo. A gente percebia isso, inclusive, quando eu trabalhava na enfermagem lá. Eu gostava de fazer aniversário de pacientes, né? Eu tinha 39 pacientes no meu pavilhão. E aí tinha a data do aniversário no mês, a gente fazia a festa de aniversário todo mês, de 3, 4, etc. Semana Santa eu comprava chocolate, dava para todo mundo, um bombonzinho para todos eles. Natal eu também fazia uma festividade, alguma coisa assim. E você percebe nitidamente que eles acabam ganhando essa projeção paterna naquela figura que os trata bem. Né? E nesse governo, eu trabalhei nos dois governos. E nesse governo existe uma diferença imensa. Da saúde mental anterior da saúde mental hoje. E aí você fala a diferença no sentido de recurso, no sentido de estrutura, o que é? Em tudo. Em tudo. Recurso, estrutura, entendeu? A estrutura total da saúde mental. Eu trabalhei em enfermagem, no cuidado, em matéria de insumos de alimento, de medicação. De profissionais. De profissionais especializados, isso. Nessa gestão, né, eu posso dizer que a psiquiatria ela deu um pulo para 100%. Para melhor, né? Para melhor. Porque a gente tinha... Quando eu assumi em janeiro, logo após o governo, eu fui, logo no dia 4 de janeiro, eu tomei posse da casa, da residência. E totalmente destruturada e uma coisa que parecia um asilo. Os moradores não tinham uma vida decente. Apesar de estarem deshospitalizados, continuava meio que naquela vibe do maltrato que o hospital oferecia, né? Então, replicar o funcionamento hospitalar, mesmo não estando dentro, o paciente ser tão tutelado quanto, né? Ou então é isso mesmo, né? Ser abandonado, ser desleixado do ser oferecido, que é o pior. Então, assim, esse cuidado da gente não replicar, não fazer uma xerox do hospital no ambiente da residência terapêutica é um risco grande. Então, realmente, precisa cuidar muito para que isso não aconteça. Se você quer fazer esse desmame da institucionalização, né? Isso. Então não Precisa tem como você repetir precisa oferecer muitas atividades fora
do ambiente da residência, para que eles possam ter mais experiências, que não seja só ficar confinado dentro daquele ambiente, seja ele hospitalar ou não. Então isso é muito necessário da gente zelar por isso. Mas para isso, né, Genilson, precisa de recurso, precisa de carro, precisa de um monte de coisas para fazer, né? Por exemplo, como é que a gente vai fazer uma oficina de culinária, que é uma coisa básica, né? Ali, ou seja, eles poderem pensar o que eles querem comer e fazer, se não tem recurso de material para você oferecer. Então, coisas básicas, né? E no caso, hoje nós temos a saída deles, né? Porque a gente pega os moradores e a gente leva ele para passear. Eles foram até a Cachoeira de Tomascar, né? Todo evento que tem na cidade de Itanguá, a gente leva eles para fazer parte daquilo dali, né? Tá no meio. Dá uma vida normal para o paciente. Isso. Aí, né? A gente faz as festas juninas, a gente faz a festa de aniversário, a gente fizemos agora a festa de Natal deles, com Papai Noel, com presente, né? Mas aí onde que a gente fala? A gente faz isso sozinho? Eu e ela podemos fazer isso sozinho? Não, nós temos que ter a estrutura. Precisa da estrutura institucional para poder fazer isso. Então, quer dizer, aonde a gente pode agradecer 100% à prefeitura, né? Que ela é o topo, mas a gente tem que agradecer também ao nosso coordenador de saúde mental. Porque parte dele... Que é o cara que vai batalhar por essas melhorias, né? Que vai entender a necessidade dessa a gente leva a demanda até ele, ele acolhe essa demanda e nos apoia. Para a gente poder dar àquele morador ali, né, uma vidazinha melhor. Que ele possa entender que ali ele não está confinado. Sim, ele é um cidadão livre, né? Que ele possa, né? Porque a gente fala assim, a gente não faz a nossa festa de aniversário. Por que ele não pode ter uma festa de aniversário? A gente não vai a um carnaval? Por que ele não pode ir a um carnaval? A gente não toma banho numa praia, no rio, numa cachoeira? Por que eles também não podem ter esse ladozinho, esse momentozinho pequenininho que seja? O lazer, né? O lazer em si, né? Então, a gente faz... Aí, para isso, a gente precisa daquela estrutura lá de cima que possa nos dar o apoio para a gente poder também dar a eles. Aí é onde que eu te falei aqui no começo aqui, a importância do cuidador. Eu faço? Sim. Ela faz? Sim. Mas se não tiver eles? O papel dela é excelente. Mas se ela não tiver o apoio do Alan, ela não vai poder trabalhar sozinha. Então, assim como ela depende do Alan, o Alan depende dela, e a gente também, é um dependendo do outro. E aí é por isso que o sistema é chamado de rede, né? De rede. Porque necessita que todas essas mãos estejam entrelaçadas para você conseguir esse resultado final positivo que você está apresentando. E se hoje nós temos uma estrutura entre CAPS e residência terapêutica, porque é um acoplado ao outro, a residência terapêutica depende do CAPS. E o CAPS também, por sua vez, ela nos dá o grande suporte à residência, né? Não, eu acho até que vale a pena fazer um destaque, com certeza você ia falar uma coisa dessa, que é, nessa gestão teve uma mudança importantíssima, que às vezes é uma coisa simples, mas que corta um monte de problema, que é agora a residência terapêutica está na mesma rua do CAPS. Isso. Porque qual era o problema que se tinha, por exemplo, na antiga gestão? A casa era lá longe, o CAPS era não sei aonde, pacientes idosos, não tinha carro. Ele fazia essa locomoção para ele buscar hoje, remédio, isso não é olhar. mais um problema. Assim, o paciente tem livre acesso ao seu atendimento. O técnico tem muito mais facilidade, que é na mesma rua. Se o médico quiser, ele vai ali, anda, né? Mais um pouquinho, vai lá e atende. Então, assim, foi uma mudança que dá mais cidadania ao paciente. Nem foi de alto custo, assim, porque assim, teria que pagar uma casa mesmo. Só que no caso foi uma escolha estratégica. Vamos botar
na mesma rua do CAPS, ou seja, eles podem ter livre acesso ao lugar de tratamento, é no centro também, isso eu acho ótimo, porque isso também é muito ruim. Um paciente que viveu um tempão numa instituição hospitalar, mora lá não sei aonde, para ele acessar o centro, querer andar, é muito ruim. Ir ao banco, porque às vezes o cara tem os seus pagamentos, precisa de carro para tudo. Ali já não tem esse problema. Muito mais fácil de acessibilidade para os pacientes. Então, realmente, assim, tem algumas escolhas que passam pela gestão pública que pode dar muito mais dignidade para os pacientes. Assim, e a gente está falando de pacientes mais graves, né? Assim, pacientes de longa internação, pacientes já com uma doença já cronificada, mas também tem os outros pacientes que às vezes estão no início, né, que a gente está pegando no início do problema, né, não precisa ficar tão crônico desse jeito, ou seja, para chegar a ter um equipamento desse porte é porque realmente ficou muito grave. Então a ideia, por exemplo, no Janeiro Branco, é que a gente possa conscientizar as pessoas para que não chegue ao ponto de, por exemplo, precisar de uma residência terapêutica, porque é um equipamento difícil. É um equipamento difícil. E muita gente acha assim, fulano, paciente ali, parente de fulano, o morador ali, está precisando de uma internação. Joga ele na residência. E não é assim. Né? Existe um processo. Aí as pessoas que estão cá fora acham que aquela casa que está ali é tipo um asilo, que possa pegar um morador ali e colocar lá dentro. Né? E aí onde que a gente está lá? Não é um pronto-socorro, né? Não é um pronto-socorro. É por isso que a gente o nome já diz, é uma residência terapêutico, onde a gente faz o papel terapêutico em cima desse morador para que ele possa ter um convívio melhor. Aí sempre com a proposta de desmamar esse cara desse atendimento, dessa tutela, para que ele possa ter sua independência, viver sozinho, né? Se sustentar, né? Ser autônomo, né? Ter a sua autonomia, né? E não ter essa necessidade dessa tutela. Deixa eu mandar aqui alguns abraços para a rapaziada que está nos acompanhando, prestigiando o nosso programa. Deixa eu mandar aqui um abraço para Thelma Fonseca, dizendo que parou de chover em Friburgo. Thelma, aqui também. Eu até consegui fazer uma caminhada boa hoje pela manhã, foram 12 quilômetros que eu coloquei lá no meu Strava, né? Simone Lemos, minha companheira, um beijo para você, fica bem, amo você, obrigado pela sua audiência. Jacira Alves, boa tarde para você, minha amiga. Elias Moura Teixeira, Elias que eu acho que foi colega da Clínica Ego no tempo que eu trabalhei lá. É ele mesmo. Abraço aí para o Elias, irmão do Elisiel. Isso. Chamavam de Moura no tempo que eu trabalhei lá na Clínica Ego. Maria das Graças Vieira, graças a Deus que diminuiu a chuva. Muito sucesso para o seu programa, fique com Deus. Jacira mandou aqui uma figurinha muito interessante aqui, são duas pessoas sentadas no banquinho, um com a mão nas costas do outro, assim como se estivesse dando uma palavra de conforto, né? E escreveu assim: parabéns Genilson, Mirna e Flávia Azevedo, são palavras verdadeiras. Zenilda Rodrigues, que é de Tanguá, abraço para você, um beijo grande. Meu amigo Ronaldo, dizendo que amigo com respeito a você e seu programa, eu conheço pessoas que estiveram tanto na Ego como no Hospital Colônia, para poder se aposentar, né? Eu também conheci, viu? Isso aí no tempo que eu trabalhava lá, e até antes de eu chegar, tinha uma moçada lá que realmente, às vezes, tinha lá um combinado. Você quer ver um outro combinado que nós tínhamos também? Inclusive, eu conheci o paciente, aliás, eram 3, né? São pacientes que, por ocasião do governo militar, nos anos 60 e 70, o paciente foi internado no Hospital Colônia com um diagnóstico de doente mental, para fugir da borrachada dos militares, porque era um cara meio revoltoso lá e tal. E aí usava-se a história que às vezes o sujeito gostava de fumar uma erva e não tinha mesmo a cabeça muito dentro da normalidade, a família, para evitar que ele fosse sofresse algum tipo de represália, de violência, ou que fosse morto pelos esquadrões aí da época que o governo militar usava para penalizar os revoltosos, né? Algumas figuras eram internadas em hospitais psiquiátricos. Isso não adianta a gente querer esconder isso, que isso é uma realidade. E eu conheci, inclusive, alguns pacientes que tinham sobrenomes conhecidos da política nacional, e que era primo do fulano de tal, que era um deputado conhecido, um senador muito conhecido, né, alguém da política, e da política aqui da nossa região não, política nacional, né? O cara estava lá no Hospital Colônia,
a reboque disso. E essa parada aí do camarada que às vezes internava para conseguir uma aposentadoria, não é dizer que ele não tinha nada, viu, Ronaldo? Não é dizer que não tinha nada. Tinha lá alguma coisinha, né? Mas aí dava um incremento para conseguir lá, às vezes, o tal do encosto, né? O cara ficava encostado no INSS, etc. e tal. Dormia lá uma semana no Hospital Colônia e justificava o tal do encosto. Espaço Palita escreveu aqui: Genilson, meu amigo, trabalhamos junto no Hospital Colônia. Boa tarde a todos, né? Elisângela, né? Que é a Elisângela que está escrevendo, Elisângela Silva Monteiro. Elisângela estudou comigo, se formou comigo no curso de enfermagem do Colégio Municipal e realmente trabalhamos juntos lá no Hospital Colônia. Deixando aqui um abraço para você, Genilson. Elisângela, obrigado aí pela sua companhia e por estar nos prestigiando e nos acompanhando. Muito obrigado. Para você que está chegando agora, nós estamos recebendo aqui integrantes do Serviço de Saúde Mental do município de Tanguá. Mirna, psicóloga, e o Genilson, o coordenador da residência terapêutica, que esse espaço que está sendo pauta aqui da nossa conversa agora. Mas eu peço licença a vocês aqui rapidamente, que eu já estava esquecendo, de fazer aqui a nossa foto de trabalho aqui, né? Vocês vão ver, a foto está acontecendo aqui ao vivo, gente. Atenção aí, Genilson, vamos lá, Mirna. Beleza, mais uma. Ok. Minha gente, hoje, dia 11 de janeiro, é o dia do muito obrigado. É o dia do coração agradecido. Não sei se vocês sabem disso. Quem me disse isso foi o meu amigo Cadinho, né? Cadinho até mandou aqui uma mensagem. Deixa eu colocar Cadinho para falar aqui. Cadinho falou assim para mim hoje de manhã, mandou uma mensagem me dizendo assim: Flávio, fiz um procedimento odontológico, fui no dentista, etc. e tal. Não vou poder participar do programa hoje, porque eu não estou conseguindo falar, mas tem 2 áudios dele aqui. Vamos ver o que o Cadinho falou pra gente. Vamos lá, fala aí, Cadinho. Ah, não, tem que dar som aqui, porque eu tirei por conta da... Opa, vamos lá. Sabe que o programa está muito bom, mas eu não posso participar, que eu estou porque a prótese no meu dente. Já está participando. Não estou conseguindo falar direito, tá bom? Então, um abração para você, um abraço aos entrevistados aí, tá? Uma boa tarde. Flávio, sou eu, Cadinho, de novo. Eu queria saber com isso aí se asilo e casa de repouso é a mesma coisa, tá? Por favor, então, essa pauta para mim, tá? Um abraço. Vamos lá. Mirna e Genilson, asilo e casa de repouso é a mesma coisa? Pergunta do nosso amigo Cadinho aí. Asilo é uma coisa, casa de repouso é outra e residência terapêutica é outra. É outra completamente diferente. Completamente diferente. São 3 instituições Com parecidas, propostas, mas com propostas diferentes. Né? Porque asilo é aquela coisa onde pessoas levam e deixam já exalado lá, né? Deixa isolado para sempre. Ele se torna um morador daquele espaço, né? Daquele espaço permanente. Sim. Permanente, bem lembrado mesmo. Permanente. Onde faz assim, cuidador de idoso, né? Onde aquela pessoa tem tipo uma clínica que a pessoa coloca ela ali, mas com a tendência de amanhã ou depois pode tirar, né? Então aí é aquela casa de cuidador de idoso. E a residência terapêutica não é um cuidado de idoso, é um cuidado terapêutico, né? Psicossocial. É uma pessoa que está ali dentro ali, que ela tem um distúrbio mental, ela tem uma doença mental. E está sendo trabalhada para se adaptar novamente à sociedade. Novamente à sociedade. E a sociedade a ela, né? Digamos assim. Tanto é que essa residência está
no meio de um bairro, né? De uma localidade. Isso. Né? Enquanto que no asilo, às vezes, muitas das pessoas que estão lá, às vezes não tem nenhuma comorbidade psiquiátrica. Às vezes tem algum problema físico. Às vezes é acamado, né? Inclusive a gente até tem, né? A gente teve um paciente acamado. Teve, só Alaí. O seu Alaí, a gente teve um paciente acamado, só que na verdade o motivo dele estar aí não era o fato dele ter acamado, na verdade foi um acidente, né? Ele sofreu um acidente que ele acabou ficando acamado, mas a questão é que era um paciente de longa internação psiquiátrica. Sim. Né? Então, quer dizer, às vezes um lugar de asilo não tem a finalidade de cuidados de saúde mental. Né? Ou seja, focado nisso, né? Na autonomia, no cuidado do paciente, da reinserção dele na sociedade, e às vezes no asilo, por exemplo, que é voltado para pacientes idosos, porque na verdade, assim, a residência terapêutica ela está povoada por pacientes idosos, porque são pessoas de longo tempo de internação. Foram internados nos anos 70 nesses hospitais aí, foram fechados e... Exatamente. Então, às vezes, perdeu-se esse laço familiar. vai nesse sentido aí, né, Genilson? Isso. E assim, Cadinho, a clínica de repouso, a casa de repouso, nós podemos, por exemplo, entender que a região dos lagos é uma casa de repouso para um monte de gente. Porque quando chega na época do feriadão, aí nos fins de semana, o cara entra no carro e vai para a praia. Para quê? Vai fazer um repouso, vai dar um restart, vai dar uma descansada. A casa de repouso tem meio essa pegada, podemos dizer assim, né? Não precisa ser exatamente o cara que tem uma comorbidade, uma doença mental ou outro problema. É aquele espaço que você vai para recriar no sentido de criar novamente, né? A epoquê chamada, né? Que é a interrupção que você faz no seu dia a dia para ir para aquele lugar, se ficar imerso ali sem atender telefone celular, sem ninguém te perturbando, sem as atividades do dia a dia. Não precisa você ter doença mental para isso, por vezes. Normalmente as pessoas... Cadinho, a Ilha de Caras, que parece lá dos famosos da Globo aí, etc., é uma tremenda casa de repouso. Não, Nossa, aí eu gostaria de ir para lá. Não? Essa casa de repouso talvez fosse interessante, né? Para todo mundo. Fernando de Noronha, que é uma tremenda casa de repouso. Os bacanas estão lá de 6 em 6 meses para poder reestruturar, recuperar as energias, né? A minha casa de repouso, Cadinho, é a Serra de Sambê. Uma vez por dia, ali, dia sim, dia não, estou subindo as trilhas, vou até a rampa, vou até a Pedra do Navio, vou até o sertão de Braçanã, rodo ali em cima, volto bonzinho para o programa ou para alguma outra atividade. Não precisa, eu queria até aproveitar essa oportunidade, Mirna, para a gente discutir um pouquinho sobre isso. Essa casa de repouso, esse ponto de fuga, não precisa ser exatamente uma casa, né? Não precisa ser exatamente pode ser embaixo daquela árvore, pode ser atrás daquela pedra, pode ser, né, numa praia, numa cachoeira. Esse lugar que você se refugia para reorganizar o pensamento, né? Eu acho que isso é importante de ter. Bem, eu acho que eu gostaria de fazer uma observação sobre essa história da casa de repouso. Por exemplo, em Niterói tem uma coisa que eu acho que em Rio Bonito e aqui nas imediações não é tão comum. Sim. Que é, por exemplo, a gente ouve falar muito de creche para crianças. Mas vocês sabem que às vezes tem algumas casas de repouso que elas têm essa finalidade de creche, ou seja, em vez de um idoso que a família vai trabalhar, o filho vai trabalhar, não quer pagar um cuidador para ele ficar o dia inteiro dentro de casa, ele vai, por exemplo, uma casa que tem um funcionamento de atividades que ele vai passar lá o dia, como se fosse tipo um CAP, só que não precisa ser necessariamente para questões de saúde mental. Assim, é para manter a sanidade mental, não que ele tenha um problema, ou seja, em vez de ele ficar isolado, vendo televisão o dia inteiro, ele pode ir para esse ambiente, para essa casa de... Vai jogar dominó, vai dançar. Exato, participar de uma oficina. Às vezes já é aquele idoso que está meio sozinho, viúvo, e já arruma namorada ou namorado por lá. Exatamente. E aí alguns até recomeçam a vida. Exatamente, tem esses tipos de coisa que a gente chama de... Eu não gosto muito desse termo, mas inclusive o pessoal às vezes faz propaganda em Niterói desse jeito, assim, que é uma creche para idosos. Em vez de você deixar a sua criança, você deixa o seu idoso. Eu sei que o termo não é muito bem aceito, né? Mas é para que as pessoas entendam que é aquele... qual é a proposta, ou seja, não é para ficar internado. Sim, não é internação. A pegada é de creche, gente, desculpa. O cara sai para trabalhar às 7 horas da manhã, leva o seu pai, o seu avô, aquele idoso que está sob sua responsabilidade até aquele lugar, que é extremamente, né, paga por mês ali uma quantia, e ao final do dia, quando você volta do trabalho, passa ali, o cara já está de banho tomado, alimentado, etc.,
e volta para dormir com a família. É melhor do que deixar abandonado, né? Com certeza. deixar, Em isolamento, a gente né? estava falando aqui da questão do isolamento. Trancado em casa, amarrado, igual a gente vê de vez em quando aí, idosos amarrados, contidos e tal. Não, porque precisa trabalhar e tal. É muito melhor. Então, desculpa a rapaziada que não gosta do termo creche de idoso, compreendo, mas assim, a proposta é muito boa. Em vez do cara ficar em casa largado, Claro. né? Sem ter alguém que olha se está tomando medicamento, se está tomando banho, ou vai preparar o alimento ali, ele já não tem muito controle das coisas, quer tocar fogo na casa, né? Sim. Etc. Então, evita-se todo esse tipo de acidente, uma queda, uma fratura de fêmur, que é um negócio que para idoso é complexo, né? Tem isso também. A minha é as estradas da vida. Montanhas, retas, lamas e poeiras. Quem está falando isso é Zenilda, que gosta de pedalar. Então ela está dizendo que a casa de repouso dela. Muito bom. Deixa eu mandar um abraço aqui para Elisamar Farias, nos acompanhando aqui também. Muito obrigado, Elisamar, pela sua companhia aí, nos prestigiando. Então vamos falar sobre o dia do muito obrigado, minha gente, né? Que é hoje, 11 de janeiro. Né? E aí eu queria, minha queridíssima psicóloga Mirna, falar um pouquinho sobre os efeitos na saúde mental e também na saúde física desse espírito agradecido. Né? Eu lembro que papai dizia que para fazermos uma carranca usamos 70 músculos da face, do pescoço, e para um sorriso usamos só 16. Então o carrancudo fica velho mais depressa. Papai dizia isso. É melhor sorrir. E essa coisa do espírito agradecido, do você estar sempre... Por mais que a coisa não vai bem, o cara olha com mais otimismo a célebre frase que diz que se a vida te deu limão, faça limonada, não vai ficar reclamando do cara que te deu os limões, né? Como é que é isso na cabeça, o resultado desse espírito agradecido para a nossa sanidade mental? Eu não estou falando especificamente dos pacientes, né, que têm os seus transtornos, estou falando para nós como um todo. Olha, eu acho que eu te responderia falando o contrário. O que eu diria? Que o contrário de gratidão seria ressentimento. E eu, pela minha prática clínica, eu vi os efeitos nefastos que tem o ressentimento. Ou seja, em vez de você ficar grato pelo que a pessoa fez, você fica chateado pelo que não foi feito. Né? É isso. E aí o que acontece é que, por exemplo, a gente que atende em consultório, a gente vê que basicamente a maior parte de pacientes, se são pacientes neuróticos, assim, são pacientes que assim, poxa, fulano não fez isso, fizeram isso comigo, e E aí, em nome do que foi feito, de que terceiros fizeram alguma coisa de ruim ou deixaram de fazer algo bom por mim, o sujeito adoece. Então, realmente, assim, o posicionamento e a disposição mental para ser mais grato do que ressentido é realmente algo que pode evitar muito adoecimento. Né? Inclusive porque, por exemplo, o ressentimento, você ficar, né, chateado por coisas que as pessoas não fizeram, pode gerar tanto adoecimento mental como também adoecimento fisiológico. Então, realmente, você ter a capacidade de olhar em situações e ainda assim entender que as pessoas estão fazendo coisas e está acontecendo coisas que estão para além do seu controle e coisas boas, se você consegue ver coisas boas, mesmo em situações muito adversas, se você ainda tem a capacidade cognitiva de enxergar e identificar isso, a chance de você evitar um adoecimento mental é enorme. Então, assim, realmente, a questão do posicionamento e a capacidade de ser grato, eu acho que é uma capacidade, para mim, ainda é encantadora quando eu vejo. Quando eu atendo paciente que às vezes está numa situação muito adversa, às vezes até está doente, mas ainda assim consegue ter algum posicionamento de gratidão, você vê até que tem uma certa possibilidade de não agravar tanto pelo fato de ele ter essa disposição. Então, às vezes pode até ter um adoecimento mental envolvido, mas o fato de ter essa capacidade, eu acho que essa capacidade ela tem ali um poder terapêutico nela, assim. Mirna é psicóloga, né, com formação acadêmica para falar sobre isso, mas o meu amigo Genilson formado pela Faculdade da Vida, né? Tem esse diploma da Faculdade da Vida, que já não é um menino de 16 anos, né? Já tem aí experiências e experimentações na vida. Fala um pouquinho sobre essa questão do coração grato, Genilson. Como é que você vê isso, né? Esse espírito de gratidão que dizem que
como a Mirna está nos falando, é terapêutico positivamente para nós. Eu também concordo com ela, né? Que a gratidão é uma coisa que a gente carrega dentro da gente por algo que nós recebemos de um bem que uma pessoa nos fez. Então, a maneira que a gente tem de retribuir aquilo dali é a palavra, né? Gratidão. A gente ser grato pelo que recebeu e não pelo que fez, né? Porque tem pessoas que se exaltam exatamente por estar fazendo, mas ele nunca reconhece o que ele recebe, né? E o que a gente recebe é melhor do que a gente dá, né? Porque muitas vezes a gente tem aquele aliás, é bíblico, né? Melhor é dar do que receber. Né? É um pensamento bíblico, né? Isso. Então, quer dizer, quando você se dá para alguém, né? E aquela pessoa que recebe aquilo que você está dando, o ato de gratidão, ela é bem maior, né? Quando você olha para o ser humano e você vê que você, pelo menos você foi grato, né? E aí a palavra vem da gratidão. É que às vezes eu vejo ali dentro da residência terapêutica, não vou assim citar nomes, né? Ainda mais por causa assim, a ética, mas a gente vê ali dentro ali o convívio dos cuidadores com os moradores, aquele carinho, aquele afeto que a pessoa tem pelo outro, pelo próximo, né? E quando aquela pessoa chega na casa, parece assim que é aquela alegria, aquela gratidão, né? Assim, poxa, fulano chegou, né? Agora eu estou bem, né? Porque é o carinho que a gente transmite aquilo ali. Então, para mim, assim, o Janeiro Branco, ele representa tudo isso, né? Aquilo que não, de ruim que ficou, a gente recomeçar, né? Poder reconstruir um novo ano, né? Seja esperançoso e gratidão para todo mundo, né? E aí, meus amigos, vamos aqui polemizar um pouquinho mais esse tema do agradecimento. Eu, sinceramente, acho que o agradecimento é importante, todos nós sabemos disso. Mas, por vezes, nós estamos deixando de externar essa gratidão a alguém. Ontem eu fiz uma postagem, aliás, quero aproveitar para fazer o registro aqui. Perdemos na segunda-feira o nosso amigo Reinaldo Meira. Reinaldo foi motorista do Hospital da Civarga de Rio Bonito durante 28 anos. Foi meu colega de trabalho quando eu estive lá. Eu cheguei, ele estava, fui embora, ele continuou lá. Então foram 28 anos de serviço prestado ao Hospital da Civarga de Rio Bonito. Trabalhava como taxista e fiquei muito triste com a passagem, o falecimento do nosso amigo Reinaldo. Fez uma cirurgia cardíaca, ficou 4 meses internado no CTI de um hospital aí do Rio de Janeiro. Depois de 4 meses internado no CTI, se recuperando, a cirurgia foi um sucesso, foi tudo bem, tudo tranquilo. Voltou para casa bem, com todo o prognóstico de vida normal. E 2 semanas depois que estava em casa, teve um AVC. Esse AVC foi o que o levou ao óbito, levou à morte. Então, aproveito para deixar aqui, já escrevi ontem no meu Instagram, no meu Facebook, uma homenagem para o Reinaldo, com felicitações aí, condolências à família, aos amigos, uma figura sempre muito alegre, muito prestativa. E eu estava prestando atenção nos depoimentos que se seguiram à postagem que eu fiz sobre a morte do Reinaldo. A reboque disso, as homenagens feitas a Pelé, mais famoso um pouquinho do que Reinaldo, a Roberto Dinamite, que faleceu agora também no fim de semana, jogador do Vasco. Será que o Pelé recebeu tantas homenagens em vida, quanto recebeu agora depois que morreu, com direito a documentários, etc. Até na Netflix tem um documentário lá sobre o Pelé. Será que o Roberto Dinamite recebeu tanta homenagem em vida quanto recebeu depois de morrer? Será que o meu amigo Reinaldo, será que eu cheguei alguma vez para o Reinaldo e falei, Reinaldo, pô, tu é um cara bacana demais, irmão. É bom ser seu amigo, é bom ter você no meu grupo de amigos, porque eu escrevi lá que era um bom colega de trabalho, um sujeito prestativo, um cara sempre alegre,
Será que eu falei alguma vez isso para o Reinaldo? Nos 7 anos que nós trabalhamos juntos lá e no tempo que nós continuamos nos encontrando por Rio Bonito, eu na minha vida de jornalista, ele na vida de taxista, como é que é isso, né? E assim, gente, eu acho que por vezes nós esquecemos, né? Assim como nós esquecemos de dizer eu te amo para a esposa, para a namorada, ou para o esposo, ou para o namorado, as mulheres falam mais, né? Mas nós, homens, achamos sempre que é sinal de fraqueza dizer eu te amo para a mulher, né? Eu admiro muito e gosto de ver o Diogo Nogueira e as declarações de amor que ele faz para Paulo Oliveira, né? E fico assim, cara, muito, muito, muito bacana, que eu sou meio babão assim também, né? E de vez em quando tem gente que fala assim, pô, Flávio, mas já tá passando a ponta esse negócio aí dessa dedicação que você faz para tua mulher na rede social e tal. Depois que morre, você fazer um texto desse tamanho na rede social já não faz muito sentido. Talvez um familiar, um parente, um amigo, até achei legal, né? Mas a pessoa em si, que é o objeto da homenagem, foi sepultada, cara, e não voltou para ler o que você escreveu. Então, que tal se nós usássemos esse coração agradecido a alguém para efetivamente falar para o cara, irmão, muito obrigado. E por conta da postagem que eu fiz do Reinaldo, nosso amigo motorista que faleceu na segunda e foi sepultado ontem, inúmeras histórias de pessoas, Flávio, rapaz, uma vez eu liguei para ele 3 horas da manhã, ele chegou lá em casa de pijama, cara, para me atender, nunca vi daquilo, sujeito muito prestativo, e foi o cara que levou o meu pai para fazer um tratamento no Rio, muito alegre, muito divertido. Será que nós agradecemos isso? Ou esperamos o cara morrer para lembrar dessas coisas, né? E eu queria aproveitar esse dia do muito obrigado para pensarmos um pouco sobre isso, né? Refletirmos um pouco sobre essa questão das homenagens que devem ser feitas enquanto o sujeito está vivo, né? Mas às vezes parece que temos vergonha de ser afetuosos, Mirna, né? E aí novamente eu quero pegar aqui uma carona na sua experiência clínica de psicóloga para conversar um pouco sobre isso. Por que somos tão contidos, né? Alguns dizem que é porque não quer parecer pegajoso, né? Porque às vezes você externar carinho e amor é sinal de fraqueza, você tem que parecer meio durão, meio rude, essa coisa toda. Como é que é isso? Porque eu acho que essa coisa da gratidão tem a ver com você receber alguma coisa que você não dava conta sozinho e a outra pessoa pode fazer por você, algo que você não tem capacidade. Não é isso? É um pouco dessa ordem, do tipo assim, caramba, alguém, sei lá, eu por exemplo, sou mãe de bebezinho pequeno, normalmente estou em mercado com 2 crianças no mercado. E aí tô eu lá, né, com uma no canguru, outra segurando a mão e tô aí fazendo a compra. E muitas vezes, inúmeras vezes, teve alguma pessoa que chegou assim, eu vou botar as compras na sacola para você. E eu fico assim, muito obrigada por essa gentileza. O que quer dizer? Eu tinha condições de fazer? Tinha. Eu ia dar um jeito de fazer, como inclusive fui. Se eu fui é porque eu ia fazer. Só que o fato de alguém olhar facilitou, assim, né? Exato, de facilitar a sua vida. E aí qual é o problema disso? Você dizer obrigada é dizer assim, ficou mais fácil com você fazendo isso por mim, ou eu acho que eu não tinha tanta capacidade para fazer isso sozinho, você está podendo me ajudar nesse sentido, então obrigada. Então, dependendo do que você admite que você não dá conta de todas as coisas. Eu, então, que sou mãe, quem é mãe, a gente também sabe muito disso, que você não dá conta de todas as coisas. Por exemplo, hoje eu vim trabalhar, eu não deixei as crianças penduradas no armário. Alguém foi lá para cuidar, inclusive a minha mãe, muito obrigada que você está cuidando delas. Então, quer dizer, admitir que a gente não dá conta de todas as coisas. Para muitos, admitir isso pode ser muito ruim. Se dá... eu então, tendo os pacientes, às vezes eu olhar e ver o paciente assim, eu tô muito isso, tô muito aquilo, não sei o que, não tô dando conta, e aí adoece. Eu falei, por que você demorou tanto para admitir que você não dá conta? Ou seja, para não ter a necessidade de ter que, muito obrigado por você me ajudar onde eu não consigo, né? Porque às vezes você não quer, porque é aquela coisa, não quero te incomodar, né? Então tem esse posicionamento, que pode ser... pode ter algum fundo interessante, mas eu também acho que tem um fundo muito nefasto nessa história, que é você achar que você dá conta de todas as coisas. Sim. Ou de ter uma expectativa de que você tem que dar. E que você, na verdade, não dá. Né? E ainda assim, gente, tem outro ponto também que eu acho que nós precisamos discutir, isso precisa ser falado,
por vezes, o medo da cantada, do assédio, né? No caso de mulher e homem, eu já me peguei, assim, às vezes, sem graça de fazer esse tipo de cortesia, Mirna, e ser entendido como alguém que está ali se engraçando, né, para arrumar uma oportunidade para algum flerte, né? E tu não está ali para isso, né? Então, como é que essa pessoa vai receber uma cortesia? E não tenha dúvida que muitas cortesias e muita ajuda que você pode dar, sobretudo quando estamos falando aqui de homem e mulher, né? E tanto a mulher às vezes também deixa de fazer e ser de repente compreendida como está facilitando para algum tipo de situação, né? Querendo um tipo de aproximação. E por vezes nós deixamos de ser cordiais com alguém por medo desse tipo de reação. De interpretação. Eu acho que nós precisamos sermos um pouco mais ousados e esquecer um pouco esse negócio do que vão pensar. E se do lado de lá alguém interpretar da maneira errada, cara, se interpretar, interpretou. É problema dele. É problema dele, não seu. Você fez a sua parte de ser cordial, de ser amigo, de ser altruísta naquele momento ali. Aliás, a palavra altruísmo, ela é algo que pouco nós usamos, né? Tem um significado importante, e o altruísmo nós pouco usamos, e saibam que o altruísta, ele por vezes é o cara que tem a saúde mental mais bacana, porque se existe um remédio bom para a saúde mental, é o altruísmo mesmo. Concorda comigo? Que é a questão de você fazer pelo outro, se colocar no lugar do outro. Usam hoje o termo empatia, né? Mas eu gosto muito da palavra altruísmo, que eu acho que ela abrange mais essa questão da preocupação com o outro. Porque empatia parece que assim, eu tô sentindo o que você tá sentindo. O altruísmo tem uma coisa mais ativa, né? Tipo, eu vou fazer alguma coisa para te ajudar. Não é só porque eu tô com pena de você. Exatamente. Não, por exemplo, você tá falando essa história aí do homem, por exemplo, eu também já tive situações de um homem e me ajudar, nas inúmeras vezes que eu vou no mercado com as duas crianças, e o moço, ele chegou, né, o cara disse, minha esposa tá lá com as minhas crianças, eu vou te ajudar aqui. E ele foi bem rápido, bem objetivo, mas eu percebi que tinha isso, do tipo assim, eu quero te ajudar porque eu sei o que é, porque a minha esposa tá aqui com as minhas filhas, eu vim. Sim. Eu sei quando ela vem sozinha, então eu vou te ajudar porque eu sei o que é. Eu gostaria que alguém fizesse isso por ela quando ela viesse. Exato, foi exatamente isso. Então também tem um pouco do posicionamento ativo, né? Não só de você olhar e, ai, coitada, ela lá com os filhos, com a sacola pesada, não, de ir lá e realmente tentar ajudar, né? Fazer alguma coisa. É isso, gente. Altruísmo é um negócio bem bacana. Pesquisem sobre a palavra, né? Não vamos aqui fazer nenhum tipo de estudo etimológico do termo, não. Mas pesquisem, busquem no dicionário, conversem sobre essa questão do altruísmo. Dizem que falta muita coisa na sociedade brasileira. Eu penso que o altruísmo é uma das coisas que nós acho que mais nos falta na sociedade brasileira, talvez seja o altruísmo. Minha amiga Zenilda marcou aqui Douglas Rodrigues e Mileide Rodrigues, escreveu assim: eu te amo. A reboque do que estamos falando. Ela escreveu aqui: Aline Luz, obrigado por tudo que fez por mim, amo vocês. Sofia e Arthur, titia ama muito, né? Zenilda mandando um abraço aqui para Sofia e para o Arthur, que eram duas crianças que ela tomava conta, e na hora que ela estava com essas crianças, ela assistia o programa, né? E eu sempre mandava aqui um abraço para a Sofia e para o Arthur, e ela está aqui agradecendo também a Sofia e o Arthur. Muito obrigado. Aproveito a oportunidade para agradecer você que toda tarde está aqui conosco, nos acompanhando, nos prestigiando, ligado em nossa programação na Rádio Jornal 1340 e também aqui no programa Flávio Azevedo. E vocês que me acompanham nas redes sociais, muito obrigado, né? Por vezes a gente não tem noção do alcance que a gente tem. Eu tenho 32.500 seguidores aqui na página do Facebook. Eu tenho 58.900 lá no YouTube. Tenho 11.100 seguidores no Instagram. E por vezes nós não temos noção disso, né? E não temos noção mesmo, tá, minha gente? Né? Não temos noção mesmo. Teve um momento da minha vida que me ajudou muito, já que nós estamos falando de saúde mental, gratidão, essas coisas todas, né? O que me fez entender
a minha importância como profissional de comunicação, né, e essas conversas que temos, foi no dia que o Ricardo Boechat morreu. Ricardo Boechat faleceu num acidente de helicóptero e eu fiquei mal o dia todo, porque eu escutava Ricardo Boechat todos os dias pela manhã. Quando eu não conseguia ouvir à noite, eu chegava em casa, ligava o YouTube para ver o comentário do Ricardo Boechat, sempre abordando a questão da política nacional, alguma outra coisa, etc. e tal. E no dia que o Ricardo Boechat faleceu, eu saí de casa, e a última vez que eu mexi no telefone, tinha uma notícia de que tinha caído um helicóptero no centro de São Paulo. Eu moro na Serra do Sambê, no centro de Rio Bonito, vim 5 minutos de carro até aqui. Quando eu cheguei no estúdio, que liguei aqui meu equipamento, que meu computador acendeu, ele abre no Google, e a primeira notícia que apareceu foi que o Ricardo Boechat tinha morrido num acidente de helicóptero. Ou seja, aquele helicóptero que caiu no centro de São Paulo, não sabiam ainda, mas quando eu cheguei aqui já tinham descoberto que o tripulante era o Ricardo Boechat. E eu apresentei o programa naquela tarde muito mal, cara, né? Fiquei muito mal e comecei a imaginar que, por vezes, eu sou o Ricardo Boechat de milhares de pessoas que não têm conhecimento disso. Eu nunca vi o Ricardo Boechat na vida, mas tinha assim uma sensação de que o cara era meu parente, porque eu assistia ele há muitos anos. Isso me fez rever, inclusive, quando eu encontro as pessoas na rua que eu nunca vi na vida, mas que me dão aquele abraço afetuoso, que parece que são meus parentes, né? E a gente não consegue entender muito isso, mas essa experiência que eu tive com o falecimento do Ricardo Boechat me fez dar um abraço de volta, mais afetuoso, porque eu sempre lembro dessa situação. Eu falei assim, cara, eu devo ser o Ricardo Boechat, dessa dona Maria aqui, dessa dona... E aí, enquanto as pessoas no centro da cidade, eu quero aproveitar, inclusive, esse dia do muito obrigado, para agradecer às muitas pessoas que eu encontro, né? Outro dia, Genilson, eu numa trilha aqui em Braçanã, lá no sertão, eu conversando com um amigo, né, a gente falando, lá do meio do mato sai uma voz assim, é ruim que esse que está passando aí na Flávia Azevedo, hein? Conheci pela voz, não sei quem é a pessoa, para mim era a árvore que estava falando, mas a árvore não fala, então deve ser algum ouvinte, lá no sertão de Braçanã. Cara, eu escuto você todo dia. Eu estava assim, tinha um córrego dividindo a gente, ainda mexi com a pessoa, falei, tem almoço aí? Não, cara, minha mulher não veio hoje, senão até teria. E não sei quem é a pessoa, a gente passou, para a gente ter uma ideia de como que as pessoas acompanham, né, nosso programa. Então, muito obrigado a vocês todos que estão sempre nos prestigiando pelo rádio, pela internet, pelas todas as plataformas que nós estamos presentes. Muito obrigado, né? E Zenilda está dizendo aqui que sábado nós estaremos juntos. Zenilda, sábado nós teríamos que estar juntos desde sábado passado, né? Só que a chuva não nos deixou fazer aquela trilha. Então, tomara que a chuva tenha ido para outro canto aí, lá no sertão da Bahia, que precisa sempre de água lá, e nos deixe curtir um pouco o sol e as férias aqui, porque tá bravo o negócio, né? Mas é isso, gente. E recebemos então aqui hoje a psicóloga Mirna e o meu amigo Genilson, né, que é coordenador da Casa Terapêutica de Itanguá, para falarmos aqui sobre saúde mental. Eu tenho certeza que vocês adoraram, que eu gostei bastante da nossa conversa aqui. Mais uma vez agradecer o Alaf, né, por ter nos enviado aqui esses colaboradores da saúde de Itanguá, e abrir espaço para vocês se despedirem dos nossos ouvintes. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu comecei com as damas, né? Dessa vez vou começar com você, Genilson. Suas palavras finais aí para os amigos. Quer acrescentar alguma coisa que você, por acaso, não tenha dito? Quer aproveitar a oportunidade? Sim. E sucesso nessa coordenação aí da residência terapêutica. Obrigado, Flávio. Assim, complementando a gratidão que você falou, deu o exemplo, né? Que a pessoa Pelé morreu, né? Ninguém. Pegando a sua fala, ontem eu fiz esse levantamento. Essa reflexão. Isso, numa terapia que nós tivemos ontem, num encontro, né, da RAP, e eu levantei essa situação, que eu sou contra a esse tipo de homenagem. Hoje, porque Pelé morreu, existem nomes de rua homenageando o Pelé. Por que não fizeram isso
quando ele estava vivo, que ele pudesse ir lá e prestigiar aquilo dali e falar assim, né? E percebeu o valor que teve, né? Isso. Percebeu a importância que ele teve. Agora, por que botar o nome dele lá, Creche Pelé, Rua Pelé, se ele está dentro do caixão e não está podendo desfrutar daquela gratidão ali, daquela lembrança que fizeram para ele, né? E a outra coisa que eu destaquei ontem, que também você o conhece, porque foi diretor lá no Hospital Colônia, né? Que o filho dele hoje até faz Uber, né? João Luiz. João Luiz. Lembra do falecimento dele, né? Lembro. E o filho dele, quando, enfim, João era vivo, o filho deixou de falar com ele. Briga, pai e filho, e os dois não se falaram mais. Aí veio a morte do João, e eu estava no velório. Quando o filho dele entrou pela porta, ele dentro do caixão, as lágrimas rolando, ele foi em cima do caixão e botou uma rosa branca. Virou as costas e saiu. E eu conversando com ele, eu perguntei a ele por que da rosa branca em cima do caixão. E ele foi e disse assim para mim, foi um gesto, Genilson, meu, de pedir perdão a ele. E a palavra que eu disse para ele, por que não pediu em vida? Porque agora. De que maneira que ele vai poder te perdoar? Então, a palavra que você trouxe, de gratidão, é bom a gente fazer em vida. Você tem que presentear, presenteie em vida. Você tem que falar que te amo em vida. Porque depois que morrer, ali acabou. A vida da pessoa termina ali quando fecha os olhos. Acabou. Tudo que você for fazer, caixão bonito, flores, para quê? Vamos dar flores em vida. Não vamos botar flores no caixão. Verdade. Minha irmã, quando morreu, meu irmão levou uma flor, chamou a gente para comprar uma coroa de flor linda. E eu disse para ele, por que você não foi lá no hospital ver ela? Agora você vai comprar uma coroa para dar ela para quê? Se ela não está vendo? Que beleza que ela está vendo nisso aí. A beleza seria quando você fosse lá, quando ela tivesse vivo. Né? Mas aí eu quero agradecer aqui a direção da rádio, né? Agradecer ao Alaf por nos ter dado essa oportunidade de estar aqui com você, Flávio, tá? Agradecer a rede da psiquiatria, né? E principalmente, tá? Agradecer aos meus cuidadores que tomam conta dos meus meninos na residência terapêutica, tá? Sem eles, realmente... Uma pergunta que eu esqueci de fazer, quantos cuidadores e quantos residentes? Nós temos 8 moradores, né? São 8 moradores e 8 cuidadores. 8 funcionários. Hoje nós temos 8 profissionais. Né? São 6 cuidadores, né? Uma cozinheira, né? Aliás, até mais, né? Porque são 2 técnicos e a psicóloga. Somos 11 no total, né, de funcionários para 8 residentes, né? E quer dizer, o meu agradecimento vai para eles, que sem eles, né, eu não posso fazer nada. É a moçada que está na ponta da corda lá. Isso, é eles que seguram na hora que eu não estou presente, na hora que o Alaf não está presente, né? Então são eles que estão ali com a mão na massa todo santo dia. E a hora que às vezes a gente pelo telefone grita um help, eles estão ali para nos... Perfeito. Birna? Então, eu quero também agradecer muito a oportunidade, espero que tenha sido proveitoso para quem escutou, para quem viu aqui a nossa conversa. E, bem, assim, para poder falar sobre a rede de atenção psicossocial, né, a RAPS de Itanguá, se vocês não sabem,
A gente tem um CAPS tipo 1 no município, que é um serviço para pacientes mais graves, que precisam passar o dia, que precisam de uma equipe multidisciplinar. A gente tem equipe de enfermagem lá. A gente também tem, compondo a rede, a gente tem um ambulatório, que é onde normalmente às vezes eu fico mais, que aí já é um serviço de consultas marcadas, normalmente é um serviço ambulatorial, que a gente tem médico, assistência social e psicologia lá. E a gente tem a residência, né, a residência terapêutica. Então essa que é basicamente a nossa rede. A gente também está instaurando agora um leito psiquiátrico na policlínica. Então, assim, para situações de urgência e emergência, em vez de achar que vai botar na residência, a gente vai ter um leito ali na emergência da policlínica para situações de urgência, né? Se a pessoa não está bem, a gente vai ter lá uma equipe. É porque ganhou esse status de hospital. Né? Exato. Então, por conta disso, a gente vai poder agora cadastrar um leito psiquiátrico. Então, vai melhorar a qualidade do atendimento para situações de urgência, porque a gente tinha que recorrer a outros municípios. Normalmente a gente internava por Itaboraí. Né? Então, se você tiver alguma necessidade, não estiver bem, procure a rede de saúde mental do município. Eu digo que, em termos de saúde mental, por eu já ter um percurso longo, eu acho que ainda o serviço público, por incrível que pareça, ainda é de melhor qualidade do que o serviço particular. Posso dizer isso porque eu já orientei situações recentemente, inclusive de infância e adolescência, de ter que fazer uma internação em hospitais psiquiátricos particulares, e o interesse do hospital psiquiátrico particular é que o paciente fique internado, porque o recurso financeiro é maior, as capacidades para poder ter recursos é muito maior. A gente que está no serviço público, a gente quer evitar ao máximo que o paciente fique internado. Então, os serviços públicos, eles são bons. Então, se você tiver necessidade, tiver uma situação de urgência, você pode recorrer a esses serviços públicos. E agradecer a oportunidade. Muito obrigada. Beleza. Minha gente, amanhã estaremos de volta. A professora Lucy é a nossa convidada, a partir das 15 horas aqui, com mais um programa Flávio Azevedo. Saúde mental na pauta amanhã com a doutora em educação, Lucy, que vai conversar conosco sobre como é que anda a cabeça dessa rapaziada aí da educação, né? E aí, alunos, pais de alunos, profissionais de educação, equipes de apoio da escola que está ali também, né? A merendeira, o inspetor de alunos, essa moçada toda, vai ser a nossa leitura, a nossa conversa amanhã aqui no programa Flávio Azevedo. Você já é nosso convidado, muito obrigado nesse dia do muito obrigado. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, obrigado aqui os amigos convidados de hoje que estão aqui conosco. Que o Papai do Céu abençoe rique e abundantemente sempre cada um de vocês. Valeu, minha gente? Vamos ficando por aqui. Volta a qualquer momento em live aí, se for necessário, alguma notícia de última hora, né? Ou amanhã, às 3 horas, às 15 horas aqui, com mais um programa Flávio Azevedo. Beijo no coração de todos. Valeu. Vou só desmontar lá, terminar lá. E a gente termina aqui, mas lá ainda continua. Tá aí o lado de ligar o botão. A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo.